Imagine ser tirado de sua casa, no interior da África subsaariana, por outros africanos que lucravam com o tráfico de escravos. Em seguida, ser colocado em uma marcha forçada até o litoral do continente, para depois, se sobrevivesse à jornada, ser despojado de suas roupas e pertences. Depois vinha a primeira comercialização. Você seria vendido para europeus que te embarcariam em navios negreiros, nos quais os escravos eram destinados aos porões da embarcação, onde ficavam presos em grupos às correntes. Cada navio levava em média 400 africanos amontoados. Homens, mulheres e crianças eram transportados em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Fezes e urina eram feitas no mesmo local onde permaneciam. Os movimentos das caravelas faziam com que muitos passassem mal e vomitassem no mesmo local que você estava. Os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros promover a divisa da alimentação. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Se no fim você sobrevivesse a essa travessia, seria vendido no Brasil para trabalhar como animal pelo resto de sua curta e sofrida vida. Este cenário sombrio é um capítulo recente de nossa história humana. E muitos, ao assistir aos horrores da escravidão, se perguntam: como foi possível acontecer tamanha discriminação e preconceito contra outros seres humanos? Porém, eu penso que esta pergunta não deve se restringir ao passado. Precisamos nos questionar ainda mais atônitos. Como é possível que ainda ocorra em nossos dias a discriminação e preconceito contra outros seres humanos? Como ainda pode homens se julgarem senhores e donos de outros homens? Por se acharem superiores em poder, diminuem, menosprezam e humilham os que são classificados por eles como inferiores. Talvez a escravidão só mudou de alvo. No capítulo 34 do livro de Jó, encontramos uma perspectiva de vida inspirada em Deus. Eliú afirma que Deus não faz acepção de pessoas, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Você percebe? A crença na criação nos iguala. Ela derruba as barreiras de raça, etnia e nação e coloca todos nós em uma grande família humana, cujo pai é Deus. E no verso 20, ao contemplar a igualdade humana, Eliú conclui: de repente, morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Sabe, viemos sem nada para esta vida, e partiremos sem nada. Neste intervalo entre o início e o fim da existência, não deveríamos nos julgar superiores a ninguém, visto que estamos na mesma jornada, com as mesmas lutas e os mesmos dilemas. Como afirma um interessante ditado chinês: quando o jogo de xadrez termina, peão e rei vão para a mesma caixa.